e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para cá. A primeira foi em 992 e agora nós estamos em 2021. Mas durante o dia vocês fazem esse cálculo que faz 3 meses que a gente faz e não conclui. Aí também ele não é de maiores, somamos importância, né? Eu acho que nós estamos muito na cabeça com 30 anos, né? E pensamos assim. Mas hoje nós estamos instalando essa assembleia, não sei se 29 ou 30, né? Estamos em instalações da Assembleia Paroquial de Pastoral deste ano. Ali na missa, em um dado momento, eu fiz uma breve síntese da história da paróquia e falava dos seus princípios, como aconteceu. Aqui eu digo que a primeira assembleia, eu até tenho fotografias de uma média já, a paróquia já nasceu grande, de novembro para fevereiro, nós já tínhamos 42 agentes de pastoral participando dessa primeira assembleia paroquial. Destes 42, assim, pela fotografia muito miudinha, mas eu identifico alguns, identifiquei vários que já partiram para a eternidade, vários, que eram pessoas assim nossas aqui de primeira hora, que foi aqueles que arregaçaram as mangas para a criação e instalação da paróquia. Muitas almas boas que certamente estão no céu, por tudo que dedicaram à paróquia. Mas hoje somos nós que estamos aqui, somos nós que somos os construtores dessa história que está continuando. E eu estou citando assim, não movido assim pelo sentimento somente de saudosismo ou de emoção, mas sobretudo pelo sentimento de responsabilidade. É uma responsabilidade diante de Deus sermos nós os construtores dessa história, os evangelizadores deste tempo. Somos nós que, em meio a uma multidão de homens e mulheres, como nos fala o livro do Apocalipse, nós somos os escolhidos, os chamados e os escolhidos para construir a história da paróquia de Cristo Rei. Então, por estarmos aqui, louvado seja Deus. Para este ano, como o mundo católico todo, esses são os temas, né? Aqui tem uma folha com eles? Não colocamos não. Podíamos ter colocado. Carla está me mostrando os temas das assembleias paroquiais de pastoral ao longo desses anos. Eles estão documentados e até eu consegui identificar fotografias de todas as assembleias. Dessas 30 assembleias nós temos fotografias que vai figurar no livro que nós estamos organizando para os 30 anos da paróquia. Essas fotografias, eu acho que é interessante colocá-las todas, o ano da Assembleia e as pessoas, né? Então nós vamos colocá-las. Muito obrigado, Carla. Então é assim, toda uma história construída assim com muito amor, com muita dedicação, com um olhar muito firme, com muita consciência. Eu agradeço muito a Deus que a nossa caminhada foi uma caminhada muito consciente do que a gente queria. Deus inspirando e a gente procurando ser fiel. Já hoje eu estava conversando com o Norberto, ali antes da missa, ele até arregalou o olho desse tamanho para mim, né? Porque eu disse assim, Norberto, eu
em dados momentos, eu sou uma pessoa naturalmente muito afetiva, sou até emotivo do meio entre os temperamentos, os grupos de temperamentos. Mas para o dia a dia, para a história, para os acontecimentos, eu sou quase exagerando, vou dizer a palavra exagerando, eu sou terrivelmente racional, sabe? Muito. Assim, na questão das responsabilidades, do assumir as coisas, eu sou muito racional. Eu não me emociono, assim, porque com as desculpas, não, o que eu acho bom é o cumprimento do dever. Sabe, quantas vezes, em situações diferentes, eu tive que dizer com muita pena, mas assim dizer mesmo. Às vezes as pessoas vêm dar certas desculpas, não, olha, é melhor não me dizer isso, porque você me dando essa desculpa, a sua situação perante mim se agrava. Essa desculpa é muito fraca, não me diga isso não, que eu fico com vergonha que você está me dizendo isso. Assim, depois eu examino tamanha a minha racionalidade. Eu raciocino muito, sabe, assim, com relação à responsabilidade. Eu estou colocando isso aqui, não estou me referindo a nada em particular, mas é que a firmeza com que a paróquia caminhou ao longo desses anos. Como ela caminhou firme, porque ela foi conduzida, eu não estou dando elogio a mim, mas com mãos firmes e olhar firme. Olhar firme, mãos firmes, passos firmes, não é? Tudo assim, a gente vendo aí os temas das assembleias, das semanas da paz, um tema vai dar prosseguimento ao próximo. É uma sequência, é toda uma sequência do processo de evangelização. Daí, alguém assim, de uma forma assim jocosa, a nível de diocese, até disse que a paróquia de Cristo Rei é como uma diocese. Tem muita coisa que ela é independente. E eu explico, ela não é independente, ela tem personalidade. A paróquia de Cristo Rei tem personalidade. Ela sabe o que ela quer, ela sabe quem é ela sabe o que ela faz, ela sabe o que ela quer. Não é questão de independência. Somos estritamente ligados à diocese. Estritamente. Todos os nossos projetos, eles são feitos a partir da Assembleia Diocesana. Quando temos a Assembleia Diocesana, construímos o nosso projeto a partir da diocese, a partir dos documentos da CNBB, dos documentos do Papa. Todos os nossos passos são dados a partir da estrutura da igreja. Mas assim, somos muito firmes e temos uma cara própria. Isso eu falo para a alegria nossa. Nós temos nossa cara. Onde a gente chega é Cristo Rei. Nós não temos duas caras, nem nos misturamos, assim, perdendo, somos massa, somos uma como as outras. Não, nós somos nós. E isso, gente, eu acho que tem muito a ver assim, com a formação minha, que eu transmito isso para os outros. Eu acho muito importante a gente ter nossa personalidade, nosso querer. As pessoas, quando estiverem com a gente, sabem quem é a gente, o que é que a gente quer, como é que a gente é. Basta a gente estar aqui, você se revela por inteiro. Você não é uma hora uma coisa, outra hora é outra, uma hora é uma pessoa, outra hora é outra. Isso é muito próprio, infelizmente, de muitas situações, muitas pessoas. Às vezes, algumas pessoas, elas são conforme o ambiente ou as pessoas com que elas estiverem. Isso não faz bem a gente, porque isso requer que a pessoa fique muito atenta. Eu estou com fulano, então eu sou desse jeito. Eu estou com cicrano, então eu sou desse partido. Eu estou ali, então meu ponto de vista é esse. Não, a gente deve ser um só, aonde estiver e com quem estiver. Né? Isso faz muito bem a gente, porque faz a gente ter uma retilinidade de pensamento, de ação, de palavra. Isso nos dá muita tranquilidade. Eu quero assim dizer até da minha experiência, de quem vai completar 73 anos,
e dizer que eu procurei viver assim, sempre eu, graças a Deus, por isso que as coisas são muito felizes, as coisas são muito tranquilas, caminham, tudo não tem. Agradeço muito a Deus, desde o amanhecer, todo dia, as coisas vão acontecendo e eu vou ali, administrando as diferenças, as novidades, né? Mas no enfrentamento natural e com alegria. Então, assim também é a paróquia de Cristo Rei. Ela enfrentou, até este ano de pandemia, tão difícil, né? A senhora que é a contadora da diocese, eu precisei conversar com ela essa semana, por telefone, ela me dizia: Padre Alfredo, foi a única paróquia da diocese que não demitiu funcionário, que não diminuiu o salário dos funcionários, até os funcionários que recebem gratificações extras, continuaram e continuam a receber as gratificações. Foi a única paróquia, das 132 paróquias da diocese, que não modificou o ritmo, assim com relação. Então, isso faz parte desse pé no chão que a paróquia tem. Ela não vive aflita, não vive dependendo de feijoada, nem dependendo de rifa, nem de bingos. Não vive, ela vive com a firmeza do dízimo dos seus irmãos, o dízimo de vocês, das ofertas das missas. Nós não ficamos inquietos, porque temos que fazer uma feijoada domingo e temos que vender 200 senhas. Não temos essa inquietação, essa angústia, não é? Então, amigos e irmãos, eu estou assim historiando um pouco, para transmitir para vocês o que é natural em nós, a alegria de ser uma paróquia abençoada por Deus, uma paróquia feliz, uma paróquia que continua com 30 anos, mas parece que tem 3, sempre nova, sempre aberta ao novo, procurando descobrir as metas novas, realizações novas. Nós todos somos novos, inclusive o padre, graças a Deus, né? Então é com estes sentimentos que nós apresentamos para vocês o nosso projeto de evangelização para este ano, que tem esse tema, cuidado e cuidadores. Se algumas pessoas pudessem me ajudar a entregar aí aos irmãos aqui as pastinhas com as folhas, pode ser 3 ou 4, porque é rapidinho, né? Daí alguns 3, 5, 8 pessoas distribuindo, que é bem ligeirinho. Em 2 minutos, né? Já chega na mão de todos. Quero agradecer ao Conselho de Pastoral Paroquial, CPP, a valiosa colaboração para a construção desse tema de hoje. Agradecer à Pastoral da Comunicação, a não menos valiosa colaboração para esses estudos que nós fizemos e que agora estamos colocando nas mãos de vocês. Nesse momento, eu vou apresentar em linhas gerais essa primeira parte que tem o tema, onde tem assim, número 1, motivações, vocês localizaram? Parece que é a primeira página depois desse logo, onde tem motivações, objetivos. Estão com ela em mãos vocês, não é? Localizaram aqui vocês? Motivações, objetivos, não é? Então, as motivações eu já venho falando nas missas, que é a situação de pandemia que o mundo vive, que a realidade nossa vive. Depois vocês podem ler com calma essas motivações até em casa, né? Os objetivos dessa Assembleia, mesmo ainda em tempo de pandemia, aprofundar os laços de fraternidade, nascidos da Eucaristia, que juntos celebramos. Eu creio muito que a missa, ou a Eucaristia, como liturgicamente é o correto chamar, o fruto da missa que celebramos é a nossa comunhão, é a nossa unidade em Cristo, é a nossa fraternidade, são os frutos. Então, aprofundar esses laços que nos unem.
O número 2, despertar e educar a nossa consciência para que todos assumam a condição de cuidadores. É que até enquanto nós estudávamos, a gente estava vendo que esse termo cuidador, cuidadores, hoje ele está muito relacionado aos cuidadores de idosos, de enfermos, que está se tornando até uma profissão, graças a Deus, né? Oficializada, uma profissão de cuidador. Então aqui na evangelização, o cuidador não é um técnico, o cuidador não é um profissional, o cuidador somos nós, cristãos, que diante das novas realidades do mundo, da vida, a convivência requer que a gente tenha cuidado uns com os outros. E essa exigência advém dessa forma tão individualista que a humanidade caminhou para ela. Hoje nós somos muito individualistas, diante das necessidades, as pessoas têm muita necessidade assim, de se autoafirmarem, as pessoas têm muitas necessidades de se apresentarem, de ser. Tudo isso vai gerando um individualismo muito grande nas pessoas. Então, em contrapartida a esta realidade, o próprio Papa Francisco tem pregado muito cuidado uns com os outros. Esses objetivos dessa Assembleia, ela é muito inspirada nos sentimentos e nos ensinamentos do Papa Francisco. O terceiro, desenvolver em todos nós os sentimentos de compaixão e de ternura, presentes no coração de Cristo Rei, durante toda a sua vida e missão, até a morte no alto da cruz. Também são sentimentos muito assim caros à pessoa humana e a nós cristãos, esse sentimento de compaixão e de ternura. Não de peninha, aqui não se trata da gente desenvolver peninha dentro de nós, mas a gente ser solidário, a gente ser terno, porque, a exemplo do outro objetivo, se nós não tivermos cuidado, nós ficamos umas pessoas muito secas, umas pessoas muito rudes, umas pessoas que se saúdam somente à distância. Vocês vejam que há uma diferença muito grande entre os diálogos via WhatsApp. Há uma diferença muito grande nessas mensagens que a gente sai distribuindo todo dia por aí no nosso celular, e as mensagens e as saudações presenciais. Às vezes a gente vê pessoas pelo celular se saudando tão bonito, palavras tão bonitas, e abraços e beijos, e quando as pessoas se encontram nem são daquele jeito. Outro dia alguém assim, isso que eu estou falando, até se fala, Alfredo, eu fico tão admirada, eu nem sou muito amiga dessa menina, e quando ela conversa comigo, eu fico, a gente nem tem essa intimidade toda, a maneira como a gente conversa pelo celular. A pessoa estava observando que a conversa pelo celular é mais fraterna, mais elogiosa, e a conversa, quando se encontra, nem tem aquela aproximação toda, não é? Isso é o fruto dessas coisas, dessas, não sei nem o nome que eu quero falar, assim, dessas superficialidades que permeiam as relações. Então, a nossa Assembleia, a nossa evangelização busca, ela dar ternura verdadeira às pessoas, criar um coração terno nas pessoas, verdadeiramente terno. Acho que foi na missa de ontem à noite, na homilia eu me demorei um pouquinho mais sobre a transparência, que o evangelho de hoje dá muito bem para isso, a transparência na convivência, nas palavras, nas posturas, nas presenças. A gente pedir a Deus essa transparência, porque ela é muito, assim, muito escassa entre as pessoas. As pessoas e agora a gente com essa coisa de usar máscara, por causa disso, dá certo com o que eu quero dizer. Mas, às vezes,
Eu vou dizer nós, mas a gente lhe desconta. Nós somos muito mascarados. A gente se previne muito quando vai falar com a pessoa, quando vai responder, quando vai olhar. Tá faltando muito essa verdade nossa nas palavras, no ser, no estar. Está faltando muito das pessoas. Daí a gente invocar a Deus esses sentimentos de compaixão e de ternura para nós. O objetivo 4 é aprofundar em nossa vida a certeza do amor providente de Deus Pai e a corajosa partilha fraterna que Jesus nos ensina no Evangelho. Que a gente também, que nós sintamos que Deus é providência divina, que não somos nós que somos responsáveis por providenciar tudo para nós, mas Deus é Pai, Deus olha por nós, Deus nos protege, Deus nos providencia o necessário para a nossa felicidade. O 5, reconhecer que a Sagrada Eucaristia é comungar com todos, especialmente com os irmãos que estão privados do necessário para uma vida digna. Parece que aí tem alguma coisa a mais, mas até aí tá bom. Então, a Eucaristia que nós comungamos nos torna responsáveis de sermos sinceros e fraternos com todos. Não é somente com as pessoas que dão certo com a gente. Essa também é uma tendência que não forma a gente se aproximar e conviver mais com as pessoas que dão certo com a gente. A gente escolher, a gente acolher mais aqueles que são mais do nosso jeito, que são mais do nosso nível social, cultural, financeiro. Não é? Isso não dá certo quem comunga o corpo de Cristo. O corpo de Cristo nos faz ser fraterno com todos, indistintamente. Com todos. Render graças a Deus pelos 30 anos de criação e instalação da nossa paróquia de Cristo Rei. São os objetivos, né, que a gente tem para, se Deus quiser, por ele caminharmos neste ano. Depois, o conteúdo, vocês podem ler com calma, né? Onde é que está inspirado no verso dessa folha, né? O conteúdo estão aí. As estratégias, como a gente vai realizar, se Deus quiser, esse planejamento, propor às comunidades missionárias, aos agentes pastoral, aos irmãos da comunidade paroquial, uma reflexão sobre a perspectiva da Meta 1, a Meta 1 da Diocese e do Papa. Parece que aí tem uma coisa que está... do planejamento. Papa não é o Papa Francisco. Papa é planejamento anual, não é, Carla? Está lembrado? Plano de ação pastoral arquidiocesano. Aí deu esse nome Papa, não é o Papa Francisco, não. É plano de ação pastoral arquidiocesana. A nossa estratégia é seguir essa coisa aí. A pastoral familiar, a gente vai tentar fazer uma reunião, vamos realizar uma reunião com a pastoral familiar, porque tem muitos desse planejamento que nasce na família, a sua ação prática. Depois, realizar estudos reflexão sobre a expressão a igreja como hospital de campanha. Daqui a pouco eu vou pedir para a Carla dizer alguma coisa, ela vai se trazer mais alguns dados sobre o que seja um hospital de campanha, essa comparação que o Papa Francisco fez, né? Promover ao longo do ano 2021 ações comemorativas aos 30 anos da Paróquia de Cristo Rei. Que são essas ações que a gente tem falado, o memorial, o livro dos 30 anos, alguns momentos conforme assim, a pandemia deixar, por exemplo, estava previsto não, estava pensado, idealizado para hoje, a gente convidar algumas pessoas que participaram
dos primeiros tempos da paróquia. Aí fizemos até um elenco de 20 pessoas, 20, 30 pessoas, mas depois eu fui ver que essas pessoas todas já têm mais de 60, 70, 80 anos, até 90. Aí ficou inviável elas virem aqui. Viriam com muito prazer, mas não dava certo vir para. Então, a gente ainda tentou assim, fazer um vídeo, uma coisa assim, mas também não foi muito viável, porque não se pode ir nas casas, as pessoas não estão preparadas. Acho que se conseguiu só um dos que se pensou. Mais tarde a gente verá, se Deus quiser. E a assembleia, a gente pensou da seguinte maneira: começar às 8h30, começamos às 8h37, eu teria esse momento até 9, está até 9h07. Aí agora eu vou pedir para a Carla dar mais uma palavra sobre o tema, e às 9h30, não é isso? 9h30 nós iremos nos encontrar em 3 grupos, para estudar essas coisas aí, dar nossas opiniões, ver se nós concluímos em torno de 11h30, se Deus quiser. A gente hoje, essa assembleia, nós não organizamos assim um café, para evitar as aglomerações, as falas, e só está se colocando ali. Eu peço para você dizer que essas coisas podem me perder. A gente tem uma mesinha ali, Ana Catarina vai sair um café. Se assim, ao longo do tempo, se vocês quiserem tomar um cafezinho ali, tem água, pronto. Não vai ter almoço também não. Quando a gente terminar, a gente corre para casa e come, se Deus quiser, não é? Vamos fazer tudo isso em casa. Vai ser assim porque as circunstâncias que nos enviam. Carla veio aqui me pedir para dizer como é que vai ser uma parte online, não sei o quê. Eu disse, Carla, diga que você tem a linguagem melhor para falar isso, para explicar do que eu. Muito obrigado. Eu vou estar presente aqui, se Deus quiser, e agora eu peço a Carla para continuar. Se quiser passar um altinho aqui, né, no microfone. Obrigado. Minha água foi embora. Eu arranjo outro. Deus quiser, Bom dia para quem não dei bom dia ainda. Eu sou Carla, eu acho que a maioria me conhece, né? Quem não me conhece, eu sou Carla, esposa de Fernando, que está ali atrás. Já faço parte aqui da comunidade há alguns anos. Fiz o 3º ECCR e, desde então, venho atuado aqui na igreja, na Pastoral da Comunicação, já fui do CPP e sou articuladora da paróquia junto à Arquidiocese. Eu não tenho a menor pretensão de ser palestrante, tá? Quem já participou de alguma reunião comigo sabe que o que eu mais faço durante a reunião é escrever. E eu acredito que seja esse o motivo de eu estar aqui, para trazer, resumido, sintetizado, todas essas reuniões que Padre Alfredo disse que fez conosco, com o CPP, com a PASCOM, à luz daquilo que ele quer trazer como tema para o plano de pastoral desse ano. Tá? Então, os senhores receberam aí dentro do material o texto que a gente vai ler junto agora, tá bom? Eu peço, antes de mais nada, que Deus nos favoreça a todos, para que tenhamos motivação para dar continuidade à ação evangelizadora da igreja, caminhando juntos a palavra de Deus. Eu vou me sentar, tá? O Papa Francisco, em sua homilia para a vigília de Pentecoste em 2020, disse: essa vigília foi uma que ele fez para a comunidade carismática, tá? Charis. Das grandes provações da humanidade, dentre elas a pandemia, ou se sai melhor ou pior. Não se sai igual. Como vocês querem sair?
Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente deve refletir hoje. Como vocês querem sair? Melhores ou piores? E é por isso que hoje nos abrimos ao Espírito Santo para que ele possa mudar os nossos corações e nos ajudar a sair melhores. A partir daí, então, eu gostaria de propor algumas reflexões. A sociedade atual caracteriza-se pela pressa, pelo egoísmo e pela indiferença com o outro. Um mundo sombrio e assustador onde parece reinar o absurdo. Em todas as frentes, o ser humano distancia-se cada vez mais do próprio ser humano. As relações já não são mais as mesmas e precisamos atentar para as consequências disso e em como podemos reverter essa situação. Tudo dependerá das opções que fizermos. Eu trouxe 2 ilustrações que demonstram a mesma ação. Ou melhor, não é a mesma, nunca será a mesma. A caridade, ela deve ser feita sem precisar de visualizações, de curtidas, não é? As palavras do teólogo e filósofo brasileiro Leonardo Boff apontam um caminho possível. Diz ele: o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais do que um momento de atenção, representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Ajudar, dar, entregar, contribuir, alimentar, estender a mão, escutar, proteger, acudir e o nosso tão desejado abraçar. Padre Alfredo teve uma grande preocupação ao longo desse estudo para preparar a Assembleia, quando falasse em cuidado e cuidadores, a gente não pensasse na profissão de cuidador, a gente conseguisse vislumbrar que cada um de nós somos cuidadores. E aí a gente trouxe esses verbos que nos ajudam a entender o que é o cuidado. Todos estamos de acordo que é um ato de valentia e generosidade praticar cada uma dessas ações relacionadas ao cuidado com os outros, porque elas exigem algo de nós. É esse cuidar, e esse cuidar seria a saída para todo esse mal-estar da sociedade e do mundo contemporâneo. E o que é cuidar? Essa palavra provém do latim cogitare, que significa pensar. Se buscarmos uma definição no dicionário, encontraremos meditar com ponderação, cogitar, pensar, ponderar. Um segundo significado seria reparar, atentar para, prestar atenção em. O seu próprio significado sugere que, em algum momento, somos todos cuidadores. Pensem em quando estamos cuidando de algo ou de alguém. Um bichinho de estimação, por exemplo, uma planta, ou quando uma mãe cuida de um filho. Cuidar indica que está dedicando-se à pessoa ou à coisa, deixando de lado suas coisas e prestando atenção ao que o outro necessita. É um sair de si, é um olhar para além daquilo que nós mesmos somos. Tenhamos como exemplo São José, cujo ano de 2021 está sendo dedicado, que com amor de pai e esposo, cuidou de Nossa Senhora e do menino Jesus, dos perigos e das adversidades no seu tempo. Trago novamente as palavras de Papa Francisco para nos inspirar. Quando pais, mães, avós e avós, professores, mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentarmos a atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quando pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos,
todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana discreta e escondida, um intercessor, um amparo, um guia nos momentos de dificuldade. Essa convocação de sermos cuidadores e cuidadosos que nos faz o Santo Padre, com a eminência de sairmos piores ou melhores da pandemia, já vem sendo ensaiada há algum tempo, desde a Laudato Si, uma encíclica em que ele escreveu em 2015, em que a gente nem tinha uma pandemia. O Papa Francisco nos fala sobre o cuidado com a casa comum, em que promove a cultura do encontro, pois somos parte de um todo com a natureza e que nos cerca. Recentemente, em sua mensagem para a celebração do Dia Mundial da Paz, no dia 1º de janeiro, em que afirma que a cultura do cuidado é o único caminho para erradicar a cultura da diferença, do descarte e do conflito que hoje parece prevalecer. Fratelli tutti, todos irmãos, diz o Papa, como dizia São Francisco de Assis, e indica uma fraternidade que se estende não só aos seres humanos, mas imediatamente à terra, em plena sintonia com outra encíclica. Nesta, ele nos admoesta a refletir ao mesmo tempo a fraternidade e a amizade social. Este é o núcleo central do texto e do seu significado. A fraternidade não é apenas uma emoção ou um sentimento ou uma ideia, mas sim um fato que depois implica também a saída, a ação e a liberdade. Em sua mensagem, mais uma vez, somos chamados a exercer solidariedade, na qual revelamos o amor pelo outro de modo concreto, não só como sentimento vago, mas como determinação de se empenhar pelo bem comum. Um exemplo disso é a campanha da fraternidade deste ano. Ela, antes de qualquer coisa, é uma campanha ecumênica. Nesse contexto de polarização e de agressões, demonstra na prática compromisso com o diálogo, um mandato inegociável do Evangelho. Representa uma das experiências mais valiosas de missão evangelizadora. O tema escolhido, fraternidade e diálogo, um compromisso de fé, um compromisso de amor. E o lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Sinaliza que o diálogo é nosso melhor testemunho. A fé nos lembra de que Cristo é nossa paz e nos anima a prosseguir pelo caminho da unidade na diversidade. Com ela, afirmamos que a fraternidade e o diálogo são compromissos de amor, porque Cristo fez uma unidade daquilo que era dividido. Um outro dado, que obviamente não podemos deixar de considerar, é que ainda estamos em uma pandemia, um cenário tão caótico como o de uma guerra, e ainda carecemos de cuidados. Ainda em 2013, eu friso bem esse ano, 2013, em entrevista, o Papa Francisco discorre sobre a necessidade de uma igreja ser um hospital de campanha. Note que suas palavras nos soam, quase 7 anos depois, muito atuais e apropriadas. Ele diz: vejo com clareza que aquilo de que a igreja mais precisa hoje é a capacidade de curar feridas e de aquecer o coração dos fiéis, a proximidade. Vejo a igreja como um hospital de campanha depois de uma batalha. É inútil perguntar a um ferido grave se ele tem colesterol ou açúcar alto. Devemos curar-se as suas feridas. Depois podemos falar de todo o resto. A igreja, por vezes, encerrou-se em pequenas coisas, em pequenos preceitos. O mais importante, no entanto, é o primeiro anúncio: Jesus Cristo salvou-te.
E neste cenário, a igreja precisa fazer prevalecer de sua missão, de ser uma luz para o mundo através de Cristo e agir. É por tudo isso que devemos sempre ter em mente que acolher e evangelizar se completam a partir do momento que vivemos a radicalidade de nosso batismo e nos entendemos como membro um dos outros, respeitando as diferenças existentes, os carismas, os dons. Somos em Cristo um só corpo. Acolhamos a mensagem que a palavra de Deus nos inspira. Nesse momento eu peço que a gente pegue nossa Bíblia, como tão comumente a gente já faz, e nós vamos ler a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, os versículos de 1 a 8. Está na página 1461. Página 1461. Capítulo 12, versículos de 1 ao 8. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um, não faça de si próprio uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhe atribuiu. Pois, como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferentes funções, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. E o dom de exortar, que exorte. Aquele que contribui às esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. E antes de irmos ao nosso grupo de estudo, eu peço que relembremos novamente as palavras de Papa Francisco. Das grandes provações da humanidade, dentre elas a pandemia, ou se sai melhor ou pior. Não se sai igual. Frisa ainda o Papa, perguntando: como vocês querem sair? Melhores ou piores? E ele continua: é por isso que hoje nos abrimos ao Espírito Santo, para que ele possa mudar os nossos corações e nos ajudar a sair melhores. Motivados por tudo isso, eu realmente espero que estejamos motivados por tudo que vimos e, sobretudo, o que sentimos. Nós agora vamos nos reunir em grupos de estudo para refletir e responder algumas questões. Como podemos exercitar a missão de cuidador na casa e na família? Vocês vão receber quando forem para o grupo, tá? Como utilizar as redes sociais para promover o cuidado com o outro? E quando a gente fala em rede social, a gente não está falando só de WhatsApp, Facebook, Instagram. A gente está falando de uma ligação. Todas as formas que a gente tem de chegar ao outro de forma remota, uma vez que neste momento a gente não pode estar junto.
e que propostas os grupos têm para realizar os cuidados entre nós mesmos, as comunidades, as pastorais e os grupos. É importante que, quando a gente esteja reunido em grupos, que a gente possa ouvir o que todo mundo fale, tá? Todos os que desejarem participar, orientando sempre que se faça de uma maneira objetiva e que não fuja ao objetivo proposto, que é responder essas 3 perguntas. Isso em função da gente não ficar aqui muito tempo. Cada grupo terá um articulador que escreverá as respostas e que depois apresentará quando a gente voltar aqui, tá? Todas essas colaborações. Nós vamos ter 3 grupos presenciais e vamos ter um grupo online. Quando a gente terminar aqui, o link para participar dessa sala vai seguir via mensagem WhatsApp. Jocaf está mandando, já foi? Um chat, né? Pronto. E quem vai ser o moderador desse grupo vai ser Livanildo. Teremos 30 minutos para esse trabalho, tanto presencial quanto online. E, ao final desse tempo, nós vamos retornar para cá e também para a transmissão ao vivo para apresentar as propostas. O pessoal que está em casa pode contribuir, né, Livanildo, pela sala, pelo chat que vai ser aberto. E acho que é isso. Espero realmente ter conseguido usar o meu dom, que é o de ouvir e escrever todas essas reuniões e tentar sintetizar. Cali, volta, por favor, acho que é no primeiro slide, por favor. Não, referência. O outro, isso. Esses foram quase todos os textos que a gente utilizou ao longo desse momento de preparação. Então, eu realmente recomendo, quem puder ler, todos eles, leiam, porque são muito inspiradores e motivadores. Vocês vão poder perceber que, nesse texto que a gente conseguiu resumir, tentou falar de cada um deles, as principais coisas que os ligavam, e todos eles falam desse cuidado que a gente precisa ter um com o outro. E é com essa intenção que a gente vai agora para o grupo de estudo. Obrigada. Bom dia. Então, vamos fazer assim. O pessoal que está em casa, vou falar primeiro, nós colocamos o link no chat, na conversa do grupo, do YouTube, perdão, e em alguns grupos de WhatsApp. Esse link já pode ser acessado, nós já estamos autorizando as entradas. Livanildo, já eu organizo com você. Aí vamos agora dividir os outros grupos. A gente gostaria de dividir em 2 grupos aqui e um grupo vai para o centro de convivência, ali, tá certo? O primeiro grupo vai para lá, para a gente já ir folgando um pouquinho aqui. Os articuladores é Kaline e Bruno, certo? Sara, Cláudia e Flávio, Rosângela, Tárcio, Antônia, Dona Emídia e Diana. Repetindo, Kaline e Bruno vão articular, já podem ir. E se estão no grupo também. Sara, Cláudia e Flávio, Rosângela, Tárcio, Antônia, Dona Emídia e Diana. Segundo grupo vai ser moderado por João e Natália. Cadê João e Natália? Osvaldo e Ceissa fazem parte do grupo com João e Natália. Sidney e Kelly, Catarina, Natália Gabriele, Irineu e João Vitor. Certo? Vocês podem escolher um dos lados. O outro grupo vai ser moderado por Norberto e Nobília, está ali. Vai ter, então, o restante, né? Lívia e Jacques, Clébia, Cássia, Dona Cássia, Egmar, Toinha e Lilian. Eu acho que eu chamei todos, e Marcela e Janice, perdão. Ok? E ao pessoal que está assistindo em casa, a gente vai encerrar a transmissão. Assim que acabar a discussão em grupo, nós retornamos com a transmissão para vocês continuarem acompanhando a plenária, tá ok?
Natália e João. Onde é que eu fico? Se quiser sentar aqui. Cadê?